Olá! Boa noite! Você que é o nosso convidado, você que está entrando agora no nosso Instagram, nesta live, você que vai assistir essa live até o final, você que vai assistir depois, seja muito bem-vindo ao ritmo desta canção, Nosso General é Cristo. Estamos entrando agorinha ao vivo. Eu sou o Prof. Sérgio Tistuaca, seja muito bem-vindo ao meu Instagram. Seguinte, hoje vamos receber ele, Jorge Rodrigo Floriano, meu grande amigo, enfermeiro que tem uma experiência grande, enorme. Conhece, assim, a enfermagem, vocês vão ver. Então, você que está chegando aí, a Silvia Pellegrini, a Super Silvia chegou, a nossa escritora e enfermeira, cantora, compositora. Depois eu conto um pouquinho o que mais ela faz. Escreve, faz um monte de coisa. Ela está aqui com a gente também. O Jorge já chegou e já vou liberar a entrada dele agora para que vocês possam acompanhar essa super live. Então, hoje está imperdível, como sempre faço, entrevistando com eles, os tops, aqui no quadro do Prof. Sérgio Tistuaca. Esse quadro, antes de chamar o nosso convidado, ele é aberto para qualquer pessoa. Você que tem vontade ou gostaria de vir apresentar seu trabalho aqui, você pode vir. Quer divulgar algum trabalho? Você também pode vir. Mas hoje a plataforma é dele, do meu amigo Jorge Rodrigo Floriano. Ao ritmo desta canção, lembrando, fique aqui até o final, porque é show de bola. Pode mandar suas perguntas, se você quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Vocês que estão entrando, estou vendo a Luciana entrando. Boa recuperação, viu, Luciana? Tamo junto, pode acompanhar a live. O camarada que vai entrar é um topo da enfermagem, viu? Então a Flores, depois da Flores, na atualidade, eu, Jorge Rodrigo Floriano, que eu vou liberar a entrada exatamente neste momento. Porque ele tá entrando, né? Vamos lá. Agora, o meu amigo vai entrar. Esse bate-papo, eu se fosse assistir não iria perder absolutamente nada. Fala, meu amigo! Eu tô aqui rindo sozinho do tanto que você tá falando aí. Boa noite, meu amigo, meu irmãozão, você tá bem? Boa noite, grande amigo Jorge Rodrigo Floriano. Cara, tô muito bem. Agora com a sua presença nesta live, o negócio vai ficar diferente. Eu acho que a internet vai parar, o Instagram vai parar, o Facebook, todo mundo vai vir pra cá. Tomara. A ideia é essa. Se não for para tumultuar, a gente nem entra. Verdade, a gente nem entra, nem causa, né? Nem cria esse quadro entrevistando. Então, gente, você que está chegando agora, você que vai assistir essa live depois, você que vai compartilhar, aperte lá no aviãozinho, compartilhe para seus amigos da enfermagem, da área da saúde, que conhecem o Jorge, que não conhecem, gostariam de aprender, conhecer um pouquinho mais da experiência dele, o que ele tem feito, e muita coisa que vai contar nesse lugar vai te interessar bastante, porque eu já estou aqui, né, preparado para este bate-papo. Como eu disse, é um bate-papo informal, onde a gente conversa, tira as dúvidas e tudo tal. E outra coisa, gente, não parem de encher o Jorge de corações, pode apertar, larga o dedo lá no coração, fique à vontade. Ó, não vai cair o dedo não, pode largar o dedo, pode encher de corações, tá? Porque aí, para ele voltar, né, como eu disse, a Silvia está aqui, a Silvia vai voltar, provavelmente antes do final deste mês de janeiro, tá bom? Ok, meu amigo, se apresente, por favor. Quem que é você? O que você faz? Aí depois a gente vai batendo um papo. Pessoal, você que tiver perguntas, pode fazer, pode mandar suas perguntas, comentários que a gente vai lendo aqui e a gente vai tocando o nosso quadro Entrevistando. Com você a palavra, vamos lá, Sérgio. Bom, meu nome é Jorge Rodrigo Floriano, Sérgio já me apresentou aí. Sou enfermeiro, formado em 2010 pela Anhanguera Educacional. Como enfermeiro, depois fui fazer pós-graduação de gestão, que a gente pode até falar um pouquinho disso, né, Sérgio? Exatamente. Regulação de leitos. Mas eu sou um dinossauro, né, Sérgio? Tenho 28 anos de enfermagem. Entrei na enfermagem em 92 como auxiliar de enfermagem, uma temporada um pouco antes como atendente ainda de enfermagem, que eu estava fazendo o primeiro curso. E trabalhei em diversos hospitais aqui em Campinas, Centro Cor, Vera Cruz,
Mário Gatti, a Prefeitura, né, de Campinas, Ouro Verde, que foi onde nós nos conhecemos, né, grande Sérgio? Dividimos aí Sim, plantões, sim. dividimos muitas situações, e hoje estou de volta no serviço privado, né? E é isso. 47 anos, completo 48 anos, como eu costumo brincar, quase procurando uma parede aí para pendurar o jaleco, né? O martelo e o prego já está na mão, já está pronto para pendurar o jaleco. Que legal! Que bacana. Ó, Basicamente. o professor Josué aí cumprimentando a gente. Boa noite, professor Josué, que tem sido um grande. Ele nos acompanha bastante aqui e eu acredito que logo mais vou convidar o senhor também. Se eu não me engano, ele é bombeiro. Ele é professor também dos cursos de resgate, bombeiro e tudo tal. Então, você já vai estar na minha lista aqui, ó. Eu sempre ando com isso aqui, ó. Eu escrevo tudo nesse lugar, que aí vou te convidar logo mais para a gente bater um papo. Jorge, realmente você já tem uma carreira aí brilhante. Eu conheci seu trabalho. E a gente tem essa parceria de muito tempo, né? E eu aprendo bastante contigo. Acredito que aqui a gente vai ter uma troca muito Mútuo. legal e a gente vai aprender bastante. O aprendizado é mútuo. Ah, beleza, legal. E, amigo, o que é enfermagem para você? Rapaz, enfermagem para mim é quase que uma vocação, quase que um sacerdócio, né? É algo que você, qualquer profissional ou qualquer indivíduo que hoje pense em entrar na enfermagem, e quem já está na nossa área, precisa lembrar e pensar, né, que a enfermagem é doar-se, é cuidar do outro, né? Não é cuidar só de um paciente, é cuidar da família, é cuidar dos colegas, é cuidar de si mesmo. Então a enfermagem ela tem para mim como essência básica o cuidado. E é um sacerdócio praticamente, é uma vocação. Infelizmente, a gente vê muitas vezes pessoas, colegas nossos, né, que entraram e depois se desencontram, não ficam satisfeitos, porque talvez não entrou justamente não sabendo desta essência, né? Acho que a nossa essência é o cuidado, é uma arte, né? Tanto que nós, né, a gente fala, a gente não tem uma profissão, né? É uma arte, né? É uma arte, o cuidar do outro, né? Então, para mim, e a enfermagem, para mim, praticamente se confunde quase que com a minha vida, né? Porque 28 anos de enfermagem, 47 anos de vida, né? Ou seja, tá praticamente mais tempo da minha história é dentro da enfermagem, dentro da área hospitalar, dentro da área da saúde, né? Então, para mim é algo muito íntimo, muito próximo, realmente uma coisa que está intrínseca em mim. É a minha segunda pele, quase, né? É isso. O quê? Aí, bom, esses 28 anos, cara, vou te fazer umas perguntas aqui, hein? Porque você já passou por vários setores, Sou dinossauro, eu vários falo que eu, setores. eu sou dinossauro. Quando eu começo a contar minhas histórias de antigamente, aí, do que a gente fazia, meu irmão, tem nego que, não, tem nego que duvida do que a gente tinha que fazer, entendeu? Hoje está tudo muito fácil, hoje está fácil trabalhar. Que legal. Gente, para quem trabalhou com o Jorge, Jorge é muito bom, cara. Esse cara é bom. Questão de ética, textos dentro da enfermagem. 28 anos, imagina 28 anos, né? Quanta coisa que ele tem na cabeça dele, né? Tudo que ele carrega. Então, a Tudo nossa que caiu nos parceria. cabelos. Olha, deixa eu cumprimentar uma pessoa lá da França assistindo a gente. Salut, comment vous allez? Éveil musical avec Elise. Elise, toutes les bonnes choses. Soyez la bienvenue sur notre plateforme. Bientôt, là, ça sera avec vous ici sur Entrevistando avec Prof. Serge. Seja muito bem-vinda. C'est une brésilienne qui habite en France. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, meu amigo Jorge. Irmão, desses setores todos, porque nem posso perguntar, porque você já andou o hospital inteiro, né? Você já andou o hospital inteiro. O que mais te marcou? Qual foi o setor que você passou assim, você falou assim, poxa, aqui realmente curti bastante, aqui é minha casa, eu acho que se eu pudesse ficar mais tempo fazendo isso aqui, seria muito legal. A minha área, assim, quando eu comecei, né, a pensar lá em 92, né, quando eu comecei na brincadeira, na área, o setor que já me chamava a atenção, né, de UTI, paciente crítico, paciente grave, né, eu costumo dizer que é o setor onde está a tropa de elite, né, onde é a galera que tem que ser caveira, né, tem que ser os bons mesmos. E foi aonde eu acabei me direcionando, né, a maior parte de atuação dentro da enfermagem, tanto como auxiliar, numa época que o auxiliar ainda trabalhava em UTI, como técnico, como enfermeiro,
como coordenador de área, inclusive, sendo, né, gestor de UTI, a minha maior tempo de dedicação foi a UTI, foi a pacientes críticos, né, paciente crítico, paciente grave, né, e é onde eu me sinto em casa realmente, é onde, hoje eu não estou mais, né, eu estou no momento em uma função de supervisão, né, estou supervisor de enfermagem, mas quando passo visita é Que ali que eu você acabo. faz muito bem, que você faz Aonde muito eu passo bem. visita é onde eu acabo ficando um pouco mais, onde eu acabo ficando olhando um pouco mais, converso um pouco mais. Não que eu não goste das outras áreas, muito pelo contrário, como você mesmo disse, trabalhei em pronto-socorro, fui urgência, emergência, clínica médica, cirúrgica, enfim, todas as áreas, né? Eu acho que eu já tive a oportunidade de trabalhar dentro do hospital, menos pediatria, que é a área onde eu tenho um limite, né? Todo profissional tem que assumir o seu limite, né, de atuação, é a área pediátrica, mas dentro do grupo de adultos aí, né, eu fiquei a maior parte do meu tempo dentro da unidade de terapia. Então é praticamente a minha casa, é o meu cantinho. Que legal. Pessoal, você que está entrando agora, estou vendo a Mara entrando também, a galera que está entrando, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live, entrevistando, é um quadro aberto, onde a gente bate um bate-papo informal com amigos, conhecidos, desconhecidos, qualquer pessoa a gente pode convidar aqui para a gente conversar a respeito de algum conteúdo que pode ser benéfico para as pessoas. No caso, hoje, é a experiência do nosso amigo Jorge, que vai falar um pouquinho também do conhecimento que ele tem com regulação de vagas, que não é fácil, que não é fácil se fazer, que vai falar um pouquinho da gestão, né, da pós que ele tem em gestão, e ele vai também, lá no finalzinho, falar do lançamento do curso que ele vai fazer logo mais. Então, as nossas lives, elas sempre têm um propósito. Que bom que vocês estão aqui, tá? Lembrando, aqui eu aproveito, enquanto o Jorge toma uma aguinha ali, eu aproveito e sempre divulgo o trabalho dos amigos e conhecidos, desconhecidos. Eu falo aqui da Iner.com, uma empresa de consultoria. Aí o Momento Jabá, né? O Momento Jabá que divulga trabalhos. Esse copo aqui, ó, feito por SC Produtos Personalizados. Então, vocês podem entrar ali no Instagram, SC Produtos Personalizados, personalizar o seu. Tá vendo aqui a minha carinha aqui, ó, bem feita? Não posso deixar de mencionar aqui Luna Atelier. É o novo empreendimento que a minha esposa lançou. Tá aqui no Instagram, que vocês podem acessar e comprar os produtos dela, beleza? Me ajuda aí. Outra coisa aqui, gente, Flores do Parque, do meu amigo Jonas e Bianca, que tem essa floricultura maravilhosa. Voltando aqui com o nosso amigo Jorge. Irmão, dando continuidade aqui, o que mais te marcou nessa sua carreira toda? Voltando aqui para as UTIs que você mais gosta, qual foi a história que mais te impactou, que te marcou, que até hoje você para e fala assim, poxa, cara, aquilo ali foi muito legal, porque alguém talvez está aqui assistindo, gostaria de fazer enfermagem, ou está fazendo, mas aí para ter uma noção ali de algo que realmente te marcou. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Acho que quem trabalha, né, dentro de uma unidade de terapia intensiva, o tempo, inclusive, né, tanto tempo que faz que eu estou na área, claro que a gente tem inúmeras histórias, né, tem inúmeros casos, inúmeros pacientes que certamente marcaram. Mas eu vou contar um, Sérgio, lá do meu início de carreira mesmo, mas bem lá no começo ainda, né? Eu acabei de comentar aqui que eu não gosto de pediatria, não me dou bem com pediatria, né? Mas por incrível que pareça, foi um atendimento a uma criança, uma garota na época, aproximadamente uns 12 anos, 11 anos. Peguei plantão, a menina era um quadro de meningite e tal. A informação era muito grave, quadro séptico grave e tal, não tem o que fazer, né? Estamos esperando aí ver se evolui, né? Uma coisa muito ruim, né? Muito triste. E, cara, eu simplesmente fiz uma coisa que eu gostaria que muitos profissionais, dentro de uma terapia intensiva, fizessem, né? Na época eu fiz sem noção, mas hoje, por isso que marcou. É uma coisa que eu carrego comigo. Eu não desisti. Fui até a beira-leito. Quando eu vi que a menina estava ainda com um pouco de lucidez, gemente, coisa e tal, fui para cima, conversei com o médico, vamos entrar com medicação, vamos hidratar, vamos fazer alguma coisa, e briga. Enfim, peguei plantão com a menina, teoricamente, né, quase que morta e tal. Foram 12 horas de plantão à noite, né, 12 horas ali à beira-leito, eu como
em cima, né, fazendo tudo o necessário para ela. Essa menina recuperou, né? Depois, lógico, no plantão seguinte peguei, ela estava mal de novo, mas eu fiz uma coisa que eu não imaginava na época, né? Assumi a criança e fui cuidando. E fui cuidando, fui cuidando. Felizmente, né, uma criança que na primeira noite de trabalho estava meio que desenganada, saiu andando do hospital. Saiu andando do hospital, né? É claro que não sou eu, não é uma coisa para eu me vangloriar, não é isso, né? Mas é uma coisa que eu falo para que a gente tenha sempre aquela percepção da nossa essência. Eu acabei de comentar, né? Do cuidado. Ou seja, quantas vezes a gente pega um plantão dentro de uma unidade onde todos os pacientes são graves ou potencialmente graves, né? E a gente vê os nossos colegas, nossa equipe, né? Eu, quando enfermeiro de UTI, tinha os técnicos ali e tal, via que não dava aquela devida atenção, não dava aquele devido cuidado, né? Ah, tá grave, não vai ter jeito, não vai ter jeito, e a gente deixa o negócio cair, né? Então esse foi um dos casos. Óbvio, teve outras situações também, eu já como enfermeiro, eu já como gestor, inclusive, de uma unidade, né? Comentei agora há pouco, no nosso começo aí, o cuidado da enfermagem ele não é só com o paciente, ele é com seus familiares também, né? Então, quantas experiências que eu tive de acolher a família, de conversar com o familiar, à beira-leito, entender a sua dor, né? Tentar explicar para ele o que está acontecendo. Teve uma situação muito impactante, né? 2 casos, você me perguntou um, eu vou contar 2. Né? Pode contar, pode contar. Eu fui conversar enquanto gestor, né, numa unidade, uma filha havia solicitado minha presença, que ela estava cheia de dúvidas, de algumas críticas, enfim. Né, e eu conversando com ela, falei para ela, olha, eu imagino que você está sentindo, né? Era a mãe dela, né? Estava muito grave e tal. Ela virou para mim e falou: sua mãe está onde? Eu parei, falei: minha mãe? Minha mãe eu acho que está em casa, né? Tá bem. Ela falou: então você não imagina o que eu estou sentindo. Eu falei: então você não pode falar que você imagina o que eu estou sentindo, né? Você não sabe o que eu estou sentindo, né? E de fato a gente não sabe, né, Sérgio? E isso dentro da nossa área também é algo que eu sempre procurava, né? E procuro sempre que dá oportunidade de conversar com a equipe, que se colocar no lugar do outro. A gente fala tanto de humanização, né? E aí a gente coloca sempre essa frase, né? Foi uma frase que eu aboli da minha vida, inclusive. Parei de utilizar naquele momento, né? Aí eu imagino o que você está sentindo. Eu não imagino, né? A minha mãe, meus filhos, ou seja, minha família, as pessoas que eu amo, estão bem, eu estou caminhando, eu estou tendo minha vida. Você está aqui, presa a beira-leito, presa com o seu familiar, tal, né? Então, assim, eu não imagino. Então, são situações, né, que marcam e que determinam a nossa atuação, que eu acho que deve determinar a nossa atuação, né? Marcar o cuidado como uma excelência, né? Marcar isso na sua carreira. O cuidado ele precisa ser a excelência. A nossa vocação é cuidar, então que eu faça com excelência. Né? A gente trabalhou junto no Ouro Verde, né, Sérgio? Quantas dificuldades a gente passou lá, né? Serviço público, né? Infelizmente a gente sabe que o serviço público tem uma série de dificuldades. E quantas vezes eu falava para a equipe, eu gostaria de ter uma Ferrari para eu dirigir, né? Mas se no momento eu tenho um Fusca, vai me levar do mesmo jeito para onde eu quiser ir. Então vamos fazer o nosso melhor com o que a gente tem, né? Então isso é o cuidado, né? Essas são situações que eu fui aprendendo, lógico, com o passar do tempo, com os estudos, né? Com pós, coisa e tal, né? Com contato com o ser humano, mas foram experiências que me marcaram bastante. Aí eu poderia contar uma N situações aí que a gente 2 horas da manhã ia ser pouco aqui. Que legal. Pessoal, você que está chegando agora, o nosso amigo enfermeiro Jorge, com um grande conhecimento aí que ele está passando aqui para nós, pode encher ele de corações, tá? Não deixe de fazer isso, tá bom? Para ele voltar mais vezes aqui com outros assuntos. Dando seguimento aqui, pessoal, como eu sempre falo, eu tenho sempre guias aqui comigo, eu tenho sempre algumas coisas para eu coordenar esse nosso bate-papo, então por isso vocês estão vendo o tempo todo, tô dando uma olhada para baixo, para eu ter uma noção do nosso bate-papo, como que eu estou conduzindo, escrevendo também as perguntas e comentários que vocês estão colocando aí. A Silvia deixou um comentário, mas eu vou deixar lá no finalzinho, porque você vai abordar o NIR, tá? Aí você vai já mencionar isso. Obrigado, Silvia, aí pelo comentário, a gente já vai responder. E aí, agora, dando seguimento que você falou de UTI,
É, teria alguma coisa, assim, teria algum conselho que você poderia passar para algum funcionário profissional que está se formando, está estudando, gostaria de trabalhar na área da enfermagem, quando ele for atuar dentro da UTI, o que, que você poderia dar para ele, ou sugerir, ou dar como conselho, direcionamento, dicas, né? Estudar. Por favor, estudar. 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 Se você quer trabalhar em uma UTI, independente se você é técnico, se você é enfermeiro, se você, até profissionais de outras áreas, né, que a internet nos dá essa liberdade, né, Sérgio? A gente não vai falar só com a enfermagem. Estudar. Estudar mesmo pacientes críticos, estudar as doenças mais graves que nos levam nossos pacientes para dentro de uma UTI. Você ter a noção, para quem quer entrar, né, que você tenha a noção que você tem um paciente em seus cuidados com um limiar, né, entre o agravamento e a reestabilização, assim, muito tênue, muito frágil, né? Então, a atenção tem que ser primordial, atenção aos mínimos detalhes, aos mínimos alterações sinais vitais, atenção aos medicamentos. Eu, quando comecei a trabalhar em terapia intensiva, fui estudar medicamento, porque eu queria entender como é que eu faço, coloco uma solução lá, uma droga na bomba de infusão e o cara que estava com o PA lá embaixo, o PA sobe lá para cima, né, aumenta. O inverso é verdadeiro, né, tá super alta a pressão, por que que age, aonde age, né? As nossas faculdades, aí eu vou falar um pouco para os enfermeiros, né, nossas faculdades, elas ensinam de uma forma muito superficial, até porque eu acho que não dá tempo, né, de ver tudo. Né? E aí A realidade mesmo na prática, né? A e aí realidade a ali, pessoa ó. sai da faculdade com aquela coisa, né? Porque de repente faz um estágio na UTI, aí se encontra, porque eu vi um cara grave, um caso diferente, que não sei o quê, o cara tá no ventilador, o cara tá com bomba de fusão, que no tal. Para tudo, né? Antes de mais nada, pergunte para você tem, né, estabilidade emocional para lidar com uma situação de gravidade? Você tem estabilidade também emocional, ou interesse, né, em adquirir conhecimentos, né? Entender de todas as doenças, se não todas, pelo menos a maioria, né? Entender respostas fisiológicas ao tratamento, né? E principalmente, quanto que você vai poder ajudar nisso, né? O enfermeiro dentro de uma UTI, infelizmente, a gente já conversou uma vez sobre isso, né, Sérgio? O enfermeiro muitas vezes entra para dentro da UTI, ele entra focado em querer saber de doença, querer discutir com o médico, querer conversar com o médico e tal. Ótimo, maravilha, isso é bacana, isso é bom, né? Não estou dizendo que não seja. Quer entender de exames, quer aprender a ler laudo, quer aprender a ler uma tomografia? Boa, bacana, isso é legal, né? Mas você não pode esquecer, você vai começar a trabalhar, ou você já está trabalhando, você já é técnico, você já é enfermeiro que está dentro de uma unidade de terapia intensiva, dentro de uma unidade de paciente crítico, lembre-se, você está cuidando do amor de alguém no momento mais difícil da vida dele. Dentro de UTI não tem leveza, né? Não tem coisa simples. Você está cuidando do amor de alguém no momento mais difícil da vida dele. Então, a sua dedicação tem que ser 100%. UTI, eu brincava muito com a equipe, né, quando eu gerenciei a unidade, falava que é caveira, é tropa de elite. Aqui, quem é de UTI não tem tempo de ficar com mimimi, não tem tempo para ficar discutindo, ficar devagando, porque o teu paciente pode estar agravando e você não está vendo. E quando eu digo agravar, né, Sérgio, não é dentro da doença em si, né? Não é uma estabilidade hemodinâmica, não é oscilação de frequência cardíaca, não é isso, né? Não é só isso, né? Isso também é importante, né? Mas é o paciente que está lá, está sedado, está em coma, de repente, está em ventilação mecânica, como é que está esse trabalho com o pulmão desse paciente? Eu tenho fisioterapeuta no hospital, ok, você é enfermeiro, você tem um fisioterapeuta, bacana, mas e você? Você também está preocupado com a função pulmonar do seu paciente? Exatamente, Você ausculta o pulmão desse paciente? Você, na sua sistematização, o Sérgio tem um curso de sistematização aí muito bom, né? Dentro dos protocolos da instituição, como que é a sua prescrição de enfermagem? Como que é a execução da prescrição de enfermagem? Você é técnico em enfermagem, técnica em enfermagem, você faz a mudança de decúbito do seu paciente?
Você garante que a dieta entrou no horário certo? Você garante que a sonda ficou lá, né? Quanto tempo, né? Quantas vezes acontece o paciente ficar 8, 10 horas, perdeu a sonda, e aí não dá tempo de passar, passa o plantão seguinte, não dá tempo de passar, passa o plantão seguinte. Você não consegue ficar 12 horas em jejum, mas o seu paciente fica, né? E é um paciente crítico, é um paciente que de repente está com quadro séptico grave, ou seja, a função nutricional dele é extremamente importante. Exatamente, Então, desequilibrada totalmente, né? Que exato. necessita daquele suporte calórico, inclusive para melhora no quadro geral, né, dele. Exatamente. Então, assim, você que está entrando, você que está trabalhando nessa área, entenda, tenha isso na tua cabeça, né? O seu cuidado ele tem que ser pleno, holístico, né? Eu costumo dizer o seguinte: tem muito enfermeiro que é residente de medicina, né? Porque ele entende de laudo de exames, ele olha uma tomografia, ele sabe discutir. Eu, particularmente, também olho em alguns exames, também sei, de repente, entender um diagnóstico ali e tal, mas não é o meu primordial. Né? O meu primordial é se o meu paciente está bem, se o meu paciente está acomodado, se o meu paciente está... Dentro da unidade, por exemplo, né, quantas vezes você pega aquele paciente infartado, lúcido, ou uma pneumonia, enfim, alguma doença que o cara não está sedado, né? Aí ele está falando, ele está conversando, ele está se queixando, tal. O que a equipe fala? Nossa, paciente de UTI que fala é um saco, né? Paciente bom é paciente que está em coma. Pô, peraí, né? Ou seja, é uma outra patologia. E aí você tem que dar atenção. Como é que está a questão emocional? Vozinho, né? Pessoas idosas que surtam mesmo, ficam confusos, né? Ou seja, como que a gente acolhe? Como que a gente cuida? Né? Então, se você me perguntou qual que é a sua dica, Sérgio, primeiramente é estudar. Então estude, enfia a cara nos livros, enfia a cara nos cursos e vá conhecer paciente crítico. Então a faculdade pode ter sido excelente, a minha faculdade, por exemplo, foi muito boa nesse ponto. Mesmo assim eu fui estudar mais, né? Fui conhecer mais. Porém, não fique apenas no conhecimento teórico. Meta a mão na massa, vai na beira-leito do seu paciente, examine o seu paciente, converse com o seu paciente, veja se tudo que ele precisa realmente está sendo feito, né? As prioridades, as necessidades básicas do ser humano, né, Sérgio? A gente estuda lá na faculdade, é tão bonitinha aquela pirâmide, né? Aí chega lá na UTI, ó, ninguém tá nem aí com a paçoca, né? A pirâmide de Maslow, né? Se não me engano, acho que Maslow que criou aquela pirâmide. E a gente vê a Dorothea Oren, né? Exatamente. Aí, Wanda Horta, a Florence também, que veio com todas essas teorias, né, de enfermagem que nós aprendemos. Você sabe que eu costumo, é uma coisa que eu debato muito com os nossos colegas enfermeiros, Sérgio, porque nós, dentro da nossa área, dentro da enfermagem, você acabou de falar, né, uma teórica de enfermagem é um monstro. Ler as publicações, né, os artigos, as coisas que a Wanda Horta fez, são extremamente atuais, apesar de já estarem aí na área, nem sei quanto tempo, mais de 30 anos aí, mas ainda são atuais, né? São tão atuais e a gente se perde, né? Eu vejo muitos colegas nossos se perdendo nessa discussão do cuidar da doença, quando que na verdade a gente tem que cuidar do doente. Quem cuida da doença é o médico. Quem cuida do doente? Sou eu. A enfermagem, exatamente. E, gente, pode encher o Jorge de coração, fiquem à vontade, larga o dedo lá no coração, não dói não, pode largar o dedo para o nosso convidado voltar mais e mais. Legal, dá um segmento aqui, por que eu estou olhando o relógio o tempo todo? Porque eu tenho que salvar essa live lá na minha página principal para todo mundo ter essas informações, ter acesso direto, para ela não passar direto para o IGVT. Vamos lá, Jorge, tem uma outra coisa aqui que eu coloquei, mas acho que você já respondeu. Você também é professor, conta um pouquinho para nós a sua trajetória, porque 28 anos da enfermagem não poderia faltar, né? Tanto de alunos que você já atendeu, depois a gente vai falar um pouquinho dos nossos cursos, que a gente tem em conjunto, que a gente já teve, que a gente tem agora, diretamente, que nós vamos oferecer à distância. Mas você, professor, como que você começou? E eu sei que você passou por várias unidades. E aí, conte um pouquinho. E hoje também conferencista, né? Não sei se é assim que se fala, palestrante, né? Para lá e para cá. Fale um pouquinho dessa sua atuação. Eu tive a oportunidade de dar aula em uma escola de técnicos em enfermagem, né? Logo que eu me formei. Então foi muito bacana, né? Porque
você tem ali o seu conteúdo teórico, né, para você passar para a turma e tal, mas eu acabava falando muito mais de experiências também. Então hoje já tive a alegria de trabalhar com colegas com quem eu dei aula, tive a alegria de trabalhar com alunos, ex-alunos meus, né, de encontrar coisa no hospital. Então, assim, é uma vocação também, é uma coisa que eu gosto demais. Gosto de falar, gosto de trocar informações, gosto de passar conhecimento, que é algo que nós, enfermeiros, também precisamos ter como excelência. O enfermeiro ele é um multiplicador de informações. O enfermeiro ele é um multiplicador, né? Então ele precisa ter essa consciência também, né? Ele tem uma equipe técnica, ele tem que multiplicar conhecimentos para eles. Então eu tive essa oportunidade sim, e foi marcante, foi hilário, né? Tive a oportunidade de ir na faculdade, fazer palestra, né? Falar do nosso curso de eletrocardiograma, por exemplo, que eu faço com o Dr. Carlos, um grande amigo meu. Recentemente estive lá em Anguera, né, falar no mês, né, da saúde do homem, né, o Novembro Azul. Então, assim, palestra, dar aula, transmitir informações, transmitir conhecimento, né, poder levar um pouco de informação para as pessoas é algo que eu realmente fiz logo que eu me formei. E daí tomei gosto e, por mais que eu não dê aula agora regularmente, né, até porque a pandemia também bagunçou bastante, mas é algo que eu gosto demais, e é algo que realmente está dentro do meu projeto pessoal. É o que eu falo, eu vou pendurar o jaleco e vou pegar um giz na mão, né? Show de bola, Jorge. E dando seguimento aí nessa questão de ensino, e unir Núcleo Interno de Regulação. Inclusive, fala um pouquinho sobre o NIR, e já vou aproveitar mencionar que antes de você falar do NIR, pessoal, você que está chegando agora, é um quadro onde a gente apresenta vários trabalhos em conjunto. O Jorge vai responder essa pergunta, mas antes, eu quero só afirmar uma coisa. Na quarta-feira, a gente vai receber Caroline Mazon. Ela é psicóloga, ela vai abordar o assunto relações abusivas. Então, é um assunto que é de grande importância, que a gente precisa, assim, que precisa ser abordado. Então, a gente recebeu aqui a Silvia Pellegrini, escritora, enfermeira, que trouxe autoestima. Hoje estamos aqui com as experiências compartilhadas com o nosso amigo Jorge. Quarta-feira, a gente vai ter Caroline Mazon, que vai falar sobre relações abusivas. No dia 11, como eu disse, a gente vai receber um hipnólogo aqui que vai falar um pouquinho da hipnose dentro do processo de cuidado em saúde. Posteriormente vai vir a Alexandra Carlini, que vai trazer residências multiprofissionais. E também, e depois da Alexandra, vem a Carol, de novo, que vai falar sobre o luto na pandemia. Então, são assuntos que realmente muitas pessoas gostariam, sim. A Carol, ela é psicóloga. E depois da Carol, vem a nossa fonoaudióloga, Nath, que vai trazer também vários conteúdos. E aí vai, a Nath vai vir, a Silvia vai voltar, e a gente vai receber a Vivi Pimentel, que vai falar de lideranças também aqui com a gente. A Roseli Lima, que vai falar um pouquinho de curativos e outros assuntos. Temos assim uma extensa lista de pessoas que vão vir para cá para falar. A gente vai receber a Dani também, a Dani Brito, que é fonoaudióloga também. Que é mais que eu esqueci? Gente, é muita gente. Está tudo registrado, então você não pode perder. Segunda, quarta-feira, a minha intenção é abrir também sexta-feira, tá bom? Então, segunda, quarta, você não pode perder, pode deixar registrado, porque aqui o papo é sério, é certo. Meu amigo Jorge, vamos dar um segmento aqui. NIR. Núcleo Interno de Regulação, né? O NIR em si, o nome, né, essa legenda, ela vai depender muito da instituição, né? Na verdade, ela é muito mais conhecido como Central de Vagas, né? Ou Central de Leitos, Central de Regulação, enfim. Né? O Núcleo Interno de Regulação foi um baita desafio, uma baita experiência para mim. Né? Eu não tinha conhecimento nessa área, eu recebi o convite na minha época de Ouro Verde, né, para participar da montagem desse setor dentro do hospital, e nós conseguimos, né? Surgiu bastante frutos aí. Ele basicamente, Sérgio, né, o que é a regulação de leitos, né? É você trabalhar dentro do conceito, né, que o SUS nos fala, né, de igualdade, equidade e tal, né? Ele vai falar basicamente sobre a equidade. Né? Não é só eu garantir uma cama para o paciente, mas eu garantir o recurso necessário para aquele paciente. Né? Então, dentro do serviço público, por exemplo, né, quantas vezes você vê um paciente que interna para
por um câncer, né? Por um tumor, por um quadro de câncer e tal, para tratamento daquele câncer em si, e a unidade não tem retaguarda para isso, né? Não tem um setor de quimioterapia, não tem um setor de oncologia, muitas vezes não tem nem um oncologista. Isso era muito comum no passado, né? Então, a partir aí do final dos anos 80, ali anos 90, tal, que começa a surgir esse conceito de direcionar um paciente para onde ele tem recurso, dentro de todos os perfis que a gente tem no hospital. Se eu pegar, por exemplo, o Ouro Verde, que foi o último serviço público que eu trabalhei, né, ele é um serviço que não tem complexidade, ele não tem potencial para grande complexidade. Ou seja, então, neurocirurgia lá a gente não fazia. Então, não adiantava eu receber um paciente que dependeria, né, de uma neurocirurgia, né? E por aí vai. Enfim, o papel do enfermeiro nessa central, e tem bastante enfermeiros que hoje nem imaginam que é uma área muito top de trabalhar. É uma área muito gostosa, não só para enfermeiro, mas para técnico de enfermagem. A equipe, inclusive, de uma central de vaga, necessariamente exige, né, a presença desses profissionais, porque ele vai dar aquela visão clínica e técnica para aquela regulação, para aquela determinação de leitos, né? Claro que cada serviço vai ter a sua adaptação, né? Cada serviço tem a sua particularidade. Hoje, por exemplo, o hospital em que eu trabalho, né, até pouco tempo atrás, a supervisão de enfermagem não participava tanto da determinação para qual leito que um paciente iria ou não. Hoje ela passou a ter uma atuação mais incisiva. Então eu, por exemplo, minha rotina acaba sendo essa, pegar plantão, ver quais são as vagas que tem, porque conforme os serviços forem solicitando, eu saber, olha, o médico aceitou, ok, mas eu vou colocar aqui, vou colocar ali, não pode ficar nessa enfermaria, tem que ver se tem perfil de isolamento, não tem. Então, assim, a intenção do núcleo de regulação de leitos, além de, lógico, disponibilizar o leito dentro de uma condição de equidade, dentro daquilo que o paciente precisa de fato, ele também vai trabalhar se as necessidades, né, de procedimentos, de exames complementares, né, da sequência do tratamento daquele paciente está sendo cumprido, né? Quantas vezes você vê um paciente que está internado aguardando uma tomografia, a tomografia do serviço está danificada. E vai uma semana, vai 2 semanas, vai 3 semanas e não faz o exame, né? Sendo que, se tivesse feito, o paciente teria alta, poderia até ter ido de alta para casa. Ou seja, uma semana a mais de internação faz diferença na vida do indivíduo? Faz muito. Quando a gente pensa em risco de infecção hospitalar, né? Tem as meninas que vão falar sobre isso também. Quando você passa a falar de lesões de pele, tempo de permanência dentro de uma unidade, reabilitação desse paciente, né? Paciente que interna para fazer uma cirurgia e vai só remarcando a agenda e fica ali internado, tal. Então, a regulação de leito também monitora isso. Tempo de permanência do paciente. Está ficando há muito tempo, né? Nós tínhamos uma meta na época, né? Em uma semana o paciente tinha que entrar, operar e sair para casa. Não operou. Por que não operou? O que aconteceu? Ah, faltou material, faltou médico, faltou vaga. A gente tinha as nossas particularidades, né? Que a gente não vai expor aqui, né? Tinha os nossos problemas lá. Mas era isso, ou seja, eu monitorava, sabia? Ó, o paciente não pode ficar mais tempo, vamos ter que dar um jeito de atender a necessidade dele, né? Barreiras de infecção, a gente entra também, né? Olha, tempo de permanência no leito, pô, já tem 15 dias que o cara está ali naquele leito, eu tenho que tirar ele dali, eu tenho que movimentar, eu tenho que fazer um terminal ali, é risco de infecção, né? Risco de colonização, se o paciente entrou sem nenhuma bactéria, vai sair com 20 bactérias, por quê? Se não tiver uma central de regulação, se não tiver um núcleo interno de regulação de leitos, isso pode acontecer, né? Em Campinas, no SUS, a gente tem um trabalho municipal, né? Existe a central de regulação de leitos do município. Então, o paciente entrou lá no PA São José, lá no PA Campo Grande, ele vai ser direcionado para o hospital dentro de discussões de característica, de perfil e tudo mais, e é onde o enfermeiro trabalha. Ele atua diretamente nisso, né? Não é só falando, ah, tá bom, pode internar. Não, ele tem aquele olhar diferenciado que vai falar, não, mas peraí, esse paciente vai precisar de tal coisa, a gente não tem aqui. E se vier, o que eu vou fazer? Ah, não, me comprometo a arrumar o recurso. Então tá bom. Não, não tenho, então vamos discutir de novo. Vamos lá, doutor, e aí, por que vai trazer? Né? Ah, o paciente está ali internado. Vai internar um paciente do lado, opa, pera um pouquinho, tem uma cultura rodando, eu preciso saber o resultado dessa cultura. Ah, a CCH me informou, colonizou, para tudo, eu tenho que fechar esse quarto, eu tenho que pensar para onde que eu vou levar os outros pacientes. Então tudo isso é o enfermeiro que faz, né? Então é uma área muito importante, sim, tá? Você tem especialização nessa área, né? Você fez alguma especialização em regulação em saúde, né? Pelo Sírio-Libanês,
né? Isso. É uma especialização, né? Não é apenas um curso, né, de complementação, não, é uma especialização. Eu sou especialista em regulação em saúde, né? É uma área que poucos profissionais conhecem, né? Poucos profissionais, inclusive, valorizam, nossos próprios colegas, poucos valorizam, né? Mas que vale a pena descobrir, ir conhecer e entender mais, né? E não ficar na bronca quando o enfermeiro vai lá e fala, ó, esse paciente tem que sair a toque de caixa, vamos lá, eu tenho que mudar esse paciente, eu tenho que, né? Enfim, eu botava terror, você lembra? E como lembro! E como lembro! Quando eu entrava na unidade, ele descabelava. Ô Jorge, cara, eu tenho um tempinho ainda para a gente finalizar, mas eu queria agora que você falasse um pouquinho dos seus cursos, irmão, porque assim, o pessoal que está nos assistindo, galera, vocês estão gostando? Não sei, Silvia, ele respondeu direitinho a sua pergunta, porque a Silvia perguntou aqui, né? Para você fazer um pouquinho a sua contribuição, pensando exatamente no contexto da regulação, gostaria que o Jorge contribuísse para aqueles que ainda estão se decidindo pelo melhor caminho na enfermagem, os critérios, né? Os critérios para ser um bom regulador. Critério para ser um bom regulador. Vamos lá, eu acho que eu acabei não respondendo pontualmente isso daí, né? Antes de mais nada, você tem que ter uma visão periférica. Não adianta você ficar olhando apenas um perfil, né? Então, por exemplo, eu saí, né, na época da assistência de uma UTI para ir assumir uma regulação. Então, claro que meus olhos cresciam, brilhavam, né, quando eu via um paciente crítico. Claro que quando eu via vaga de UTI, coisa e tal. Quando eu ia no PS e via um paciente mais grave, era aquele ali que eu assumia, briga e tal, né? Dentro da especialização, você acaba entendendo e vai percebendo que o enfermeiro que atua nessa área, ele tem que ter a visão macro do hospital. Então, eu preciso enxergar desde o pronto-socorro até a unidade de internação, centro cirúrgico. Acho que a Mara estava aqui agora há pouco, não sei se ainda está na live. A Mara era do centro cirúrgico na nossa época. Então, eu precisava garantir que aquele paciente que estava no centro cirúrgico tivesse um leito adequado para ele sair depois, né? Você precisa olhar o hospital por cima. Então, para você ser um bom enfermeiro regulador, você tem que ter uma visão periférica, né? Você não pode ter predileção por um perfil de paciente, por um perfil de unidade de internação. Tem que ser periférico. Você tem que enxergar o seu hospital como um todo. Então, tem que gostar de andar. Bom enfermeiro regulador, ele tem que gostar de andar. Ele não pode ficar enfiado dentro da sala dele, né? A gente pode ter sistemas, né? Eu tive a oportunidade de fazer visitas em hospitais onde tinha um sistema lá, onde mostrava tudo sobre o paciente, mostrava os leitos e tudo mais, mas eu ficar parado olhando no meu computador não resolvia o problema. É sair. É ir, então tem que ter essa visão periférica sim. É um profissional que ele tem que ter uma visão ampliada do processo de saúde e doença, né? Entender que é a equidade, né? Eu vou cuidar de um paciente, eu tenho que garantir que ele receba tudo que ele precisa. Então ele tem que ter uma visão muito ampliada. Então, para mim, um profissional de enfermagem, para trabalhar nessa área, tem que ser aquele cara que olha por cima. Ele não olha só o quadradinho dele, não. Ele não olha só a caixa dele, ele olha o hospital como um todo. Então, ele olha o hospital como um todo e ali ele vai movimentando, ele vai desenhando, né, o seu mapa. Tem que ter uma boa articulação, tem que ser um cara que consiga articular, né? Não adianta, por mais que às vezes a gente verticalizava, né, Sérgio? Mas não adianta ficar verticalizando sempre, né? Depende muito da conversa com o colega, dependendo do protocolo da instituição, você vai ter um pouco mais de autonomia ou não, né? Mas entender a instituição em que você trabalha, quais são os protocolos que ela determina, né? E você ter essa capacidade de interação. Não adianta ir, né? Como eu insisto, né? Não adianta ficar na sua caixinha, só na sua forma de pensar. Você tem que olhar de uma forma ampliada. Aceitar a opinião do outro, entender a opinião do outro, entender o processo. Às vezes o que é claro para você não é claro para o outro, né? Aquele negócio do que é óbvio para mim não é óbvio para o outro colega, né? Então isso são características que, na minha opinião, são critérios para um profissional de enfermagem se dar bem na área de regulação. Insisto, é uma baita área, gosto muito, acho muito interessante. Não estou atuando mais nela, né? Como eu te disse, no momento, né, eu trabalho em um serviço de supervisão, né? Esbarro um pouquinho por ela, então acabo fazendo ali uma coisa. Aí você fica olhando, tipo, né? Fico por ali e tal, né? Tento ajudar de alguma forma com o conhecimento que eu tenho, mas é isso, tá? E é um setor, eu repito, é um setor
primordial, viu? Ajuda bastante. E a Silvia colocou aqui, gostar de CCIH. Olha, a pessoa está adorando essa live, a pessoa está comentando aqui, batendo palmas. Silvia, A que é Guinéria. CCIH é uma grande parceira do enfermeiro regulador, porque ela salva a pele do enfermeiro e o enfermeiro salva a pele dela, né? Nesses critérios que eu te falei sobre infecção, né? Permanência, bloqueio de leitos, justificar, né? Então, por isso que eu digo, tem que ser um profissional com capacidade de interação. Tem que gostar de interagir. Não pode ficar enfiado dentro da sala dele, não. Tem que gostar de interagir, tem que gostar dessa interface, tem que gostar de se comunicar, tem que gostar, tem que entender, né, praticamente da maior parte dos processos da saúde e da doença. Fazer parcerias. A gente fazia umas parcerias muito loucas, eu e a Silvia, né, grande Silvinha. A gente fazia umas parcerias muito doidas lá no Chove, né, no nosso querido Chovão. E era fantástico, é legal. Legal. Pessoal, vou correr aqui porque eu preciso salvar essa live. Outra coisa, vou fazer alguns comentários aqui. A Silvia colocou, não conheço ninguém melhor. Legal, obrigado e tal. Outra coisa, gente, a Nath entrou aqui, a Nath também vai passar aqui para a nossa tela. Então, logo mais a Nath vai estar aqui com a gente. Esqueci de mencionar a Renata. A Renata estará com a gente aqui, ela vai falar sobre currículo. Como montar um bom currículo, você que é profissional, você quer voltar a atuar no mercado de trabalho, como que você pode desenvolver um bom currículo. Então, gente, a gente está com só profissionais gabaritados aqui, que vão passar aqui para trazer conteúdos. Se por um acaso algum colega seu queria assistir essa live, perdeu, depois só pedir para o colega vir aqui no meu Instagram, vocês vão encontrar, ou vai estar ali no meu IGVT, vai ter o título lá, entrevistando com Jorge Floriano, tá bom? Aqui, a Marcela, antes de ler o comentário da Marcela, eu vou ler o comentário do Josué. Excelente entrevista, o senhor Jorge fala de forma clara e objetiva. Gente, o Jorge vai voltar muitas vezes aqui, então já estou fazendo carteirinhas, da Silvia já está pronta, a carteirinha do Jorge já está pronta também. Então, já estou montando algumas carteirinhas. Da Carol está pronta. Então, a gente vai ter essas lives com mais frequência, porque esse é o objetivo nosso de interagir, de ter esses momentos. E aí, o comentário da Marcela Chiari. Oi, Marcela, tudo bem? Quanto tempo? Ela escreveu assim: boa noite, meninos, tudo bem? O que eu sinto, às vezes, é uma certa resistência do corpo clínico na atuação do enfermeiro e do seu posicionamento. E aí? O enfermeiro... O enfermeiro, ele consegue, o enfermeiro ou a enfermeira, ele consegue quebrar esta barreira com conhecimento, né? De fato, eu concordo com a Marcela, muitas vezes a gente quer fazer uma interação, quer discutir alguma possibilidade terapêutica e tudo mais, porém a gente muitas vezes vê colegas nossos chegando literalmente com uma boca aberta, né? Eu não concordo. Não concorda com o quê? Por quê? Né? Não concorda por quê? Qual é a sua sugestão, então? Eu quero fazer X. Por quê? Porque eu acho que é X. Não, eu não acho nada, né? Então a gente precisa ter profissionais com conhecimento. Tive muitas dificuldades na minha carreira, Sérgio? Tive muitos profissionais, colegas médicos que eu respeito demais, né? Que são difíceis de relacionamento? Sim, mas aí a gente entra no campo da individualidade do caráter, né? Tem gente que é difícil porque é difícil mesmo. Tem gente que é mal-humorado porque é mal-humorado mesmo, independente de quem quer estar conversando com ele. O cara acorda de mau humor, ele quer brigar com o mundo e vai descer a burdoada no primeiro que aparecer na frente dele. Porém, quando você tem conhecimento, né, quando você tem, sabe o que você está falando, né, capacidade de interagir com conhecimento e não simplesmente com o achismo, você quebra, né? A grande estratégia, eu aprendi muito isso na porrada, literalmente, né? Perdão da palavra aí, mas aprendi com muita burdoada na vida, de gritar, bater de frente, não resolve, né? Então, traga conhecimento em primeiro lugar, né? Tenha domínio sobre o assunto. Como eu falei, você precisa conhecer as doenças. Você quer ser enfermeiro de UTI, você precisa conhecer de doença, né? Precisa conhecer do perfil do seu paciente, né? Para você discutir o doente. Mas o cara quer discutir, você vai entrar com a droga A com antibiótico B. Cara, isso não é da sua competência. Então, ponto. Tem outra questão para você pensar. Áreas de competência. Lógico, o nosso código de ética, né, o nosso regimento fala, aquilo que vai ser prejudicial ao paciente eu não faço. Beleza. Mas se não é isso, é uma possibilidade só porque você acha que tem que mudar, não entra no campo do mérito.
né? Entre no campo do cuidado mesmo com conhecimento. Olha, doutor, vamos, que tal, quer fazer isso, mas que tal se a gente puder mobilizar de outra forma? Ah, quer que deita? Puta, eu não consigo, quer que tire do leito? Ah, não consigo tirar agora, mas eu consigo levantar a cabeceira do meu paciente, né? Vai ser tão efetivo como? Ah, sentar em poltrona é bacana, mas 40 graus também resolve, né? Ajuda, tal. Ou seja, são interfaces que você vai fazendo, né? Que você demonstra que você sabe o que você está querendo. E não simplesmente falar, fiz porque o médico mandou, ou não fiz porque eu não concordei. Né? Eu lembro de uma técnica de enfermagem com quem eu trabalhei, que ela discutia medicamento com o médico. Ah, por que entrou com a sedação X e não entrou com a sedação Y? Né? Cara, é da tua competência? Para começo de história? Não. Né? Então, vamos pensar na competência? Pô, vamos liberar logo essa, como eu disse, da dieta, né? Um exemplo, claro. Vamos liberar logo essa dieta aí, vamos liberar logo esse raio-x aí, vamos fazer logo esse exame, né? Vamos entrar logo com o antiemético para o paciente, né? O cara vai nausear e tal, né? Ou seja, tem formas de você conseguir interagir, tá? Mas eu acho que é basicamente você ter o domínio do seu conhecimento. Você tem que ter domínio do que você está falando. Se você tiver domínio do que você está falando, você rompe barreiras. Eu tive, por experiência, Sérgio, inúmeras situações onde o conhecimento conseguiu que eu vencesse barreiras e passasse a ser respeitado. E mencionando isso aí que você falou, acho que você falou tudo. Tem o conhecimento, juntamente ao conhecimento, tem um código de ética profissional nosso também, que embasa, né, a nossa atuação como enfermagem, e também, mesmo que eu vá discutir, ou vá sugerir, ou pelo menos compartilhar, eu tenho que me basear na minha sistematização, no processo que depois vai acabar sendo direcionado ao cliente, porque não adianta, eu posso até discutir um processo, mas se não cabe, se não entra dentro da minha sistematização, na minha prescrição, não resulta exatamente em nada, porque eu tenho que estar dentro, eu tenho que ter esse amparo legal, mesmo quando eu vou negociar, fazer essa troca, olha, no meu cuidado, penso que se eu prescrevo desta forma, eu acredito que a gente vai ter um resultado positivo. Então, eu acho que ali você traz o conhecimento embasado no código de ética e também na sua prescrição dentro daquilo que o nosso conselho, né, nos ampara. Certo? E principalmente, Sérgio, algo muito importante, comprometimento. Igual você falou, olha, eu acredito que se nós fizermos o tratamento, ou tivermos uma intervenção nesta linha, vai trazer um resultado. Qual que é o meu comprometimento nisso? Garantir que o processo aconteça. Para que de fato eu tenha o resultado. Né? Quantas vezes na minha sistematização eu prescrevo sentar o paciente em poltrona? Um exemplo simples, gente. Talvez o pessoal está querendo discutir uma coisa mais grave, né? Mas insisto, não adianta eu ficar discutindo a lua se eu não entendo do chão, né? Então vamos pisar no chão primeiro. Eu vou prescrever, então eu tenho que garantir que aquele paciente saia do leito mesmo. Eu tenho que garantir que a mobilização dele aconteça. Eu tenho que garantir que haja a ação, para daí eu poder chegar e falar, tá vendo? O resultado esperado foi atingido. Ou não, e ter humildade também. Errei no meu processo? Recua. Recua. Né? Olha, não deu muito certo, olha, falhamos aqui, vamos tentar de outro jeito então. Né? Ou seja, é dentro desse processo que eu falo, Sérgio, você vai se lembrar, né? A gente teve uma conversa há uns anos atrás sobre isso. Use de expertise. Não é querer ser esperto e não é querer ser inteligente. Expertise, use o seu conhecimento a seu favor. Use o seu conhecimento a seu favor. 2015, rapaz, 2015. Foi um dia às 2 da tarde. Foi 2015. 2 da tarde, disso. Cara. Use. Enfermeiro, você precisa usar o seu conhecimento a seu favor. Técnico também. Não estou desmerecendo os técnicos, não. Peço perdão aos colegas técnicos que estão assistindo aí, né? Talvez estão se sentindo desvalorizados. Não, muito pelo contrário, vocês são extremamente importantes, vocês sabem disso. Mas usem isso a seu favor. Use para o bem, né? Não vá para o lado negro da força, né? Legal. Use a seu favor. Ô Jorge, seguinte, irmão, você tem 3 minutos para você colocar suas considerações finais. Pessoal, vocês gostaram da live? Põe os corações, pode colocar ali, pode interagir com a gente. O Jorge vai finalizar em 3 minutos, que eu preciso salvar essa live para ela permanecer aí. Quem quiser assistir de novo depois, tá bom? Lembrando junto a nós dois que fala demais.
Junta nós dois que fala muito, 1 hora é pouco, né? É muito pouco. Eu vou negociar com o Instagram para ver se eles ampliam um pouquinho mais esse tempo aí. Vai lá, Jorge, 3 minutinhos antes da gente fechar a nossa live. Cara, eu agradeço primeiramente o convite, agradeço aí a interface que a gente fez com os nossos colegas, tá? Que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho dessa paixão que é a enfermagem para mim, né? Esse gostar de cuidar, esse gostar de adquirir conhecimento, mas transformar em ação, tá? Como você disse, tem meus projetos, né, de cursos, tem um curso de eletrocardiograma muito bom que a gente faz, né, com o colega Dr. Carlos, você também já participou com a gente. Eu acabo entrando mais na parte operacional, né, por incrível que pareça, você faz um curso de eletrocardiograma, o cara acha que ele vai dar diagnóstico de infarto, isso é importante, mas você sabe montar, de fato, um exame para ele ser digno de laudo, né? Você sabe entender como fazer e tal, então eu entro muito nessa carga, né? Tenho projetos que em breve aí, né, pretendo estar colocando vídeos, né, de bate-papos mesmo, que eu acho que é isso, né, eu gostei muito quando a gente definiu o tema de hoje, né, trocar experiências, bate-papo mesmo, talvez você não concordou de nada do que eu falei, né, mas beleza, vamos trocar ideia então, entre no meu Instagram lá, mande mensagem, adiciona lá, vamos trocar ideias. Pode até já me trazendo algumas sugestões, né, de próximos vídeos, né, de próximos trabalhos que eu vou começar a fazer, né? Às vezes a gente quer fazer tanta coisa e fica meio perdido, não sabe por onde começar, né? Mas o meu foco é muito isso, tá, Sérgio? Agradeço mais uma vez o convite, meu querido, e que a gente possa fazer outras vezes, né? E que os profissionais e que os nossos colegas aí, quando estiverem lá dentro da unidade, que estiverem do lado do seu paciente, pensem nisso. Eu estou aqui para cuidar. Eu estou aqui para cuidar do doente. A doença o trouxe até mim. Né? A doença o trouxe até mim. É o meu cuidado que vai levar ele de volta para a casa dele ou, né, infelizmente, para algum outro lugar, mas que com qualidade, com dignidade, com respeito, né, dando o seu melhor. Eu acho que a minha mensagem principal é essa daquilo que eu queria trazer para hoje. Né? E vamos embora, vamos seguir. A gente se encontra pela internet. Quem quiser fazer um contato comigo, fique à vontade. Jorge Rodrigo Floriano. Me acessa lá, em breve quero estar colocando alguns vídeos aí de bate-papo, de expressões como essa mesmo. Vamos fazer um bom trabalho aí. E em breve, quem sabe, né, volta logo, acaba essa pandemia e a vacina chega, Sérgio, para a gente fazer o nosso curso de presencial. Exatamente. Gente, eu ouvi o professor Carlos entrando, o doutor Carlos. Doutor Carlos, já vou mandar um WhatsApp depois dessa conversa nossa com o Jorge, porque o senhor vai ser o próximo convidado. Se der tudo certo, gente, eu vou tentar ver com ele, ainda no mês de janeiro, se der certo, alguma quarta-feira para o doutor Carlos. Gente, é uma bagagem, é uma aula que eu vou ter que terminar uma aula de 1 hora, eu vou salvar a live, vou abrir uma outra aula de 1 outra hora, porque realmente eu participei das aulas dele de eletrocardiograma, são sensacionais. Estou falando aqui e todos que já participaram gostam. Então, eu vou mandar um WhatsApp logo mais depois para convidar e a gente já vai começar a divulgar. Vamos compartilhar esse conhecimento. Ele tem uma bagagem muito grande. Jorge, muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo, por você aceitar, pelo conhecimento que você tem, pela pessoa que você é. A gente se conhece faz tempo, pela parceria que nós temos. Agradeço imensamente, eu tenho certeza que as pessoas gostaram da sua presença aqui no nosso Entrevistando, e a nossa parceria continua. E, pessoal, seguinte, a gente começa com a música e termina ao ritmo da música, agradecendo ao Jorge, que chegou hoje aqui no Entrevistando, e pedindo para vocês, na quarta-feira, 18h30, vamos falar sobre relações abusivas. Então, convide as pessoas que necessitam dessas informações. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Jorge. É nóis. A gente se fala, a gente combina. Galera, tamo junto. Silvia, vamos combinar o seu retorno aqui com a gente. Deus abençoe. É isso aqui, senão a gente perde a live. Tchau, gente. Até mais. Até mais, pessoal.